Chegando o Dia das Crianças, então vamos fazer um vídeo falando sobre o Dia das Crianças, sobre crianças, ok? Muitas das pessoas pegam e têm costume de falar assim: professor, eu queria entender como é que funciona esse negócio da criança. É verdade mesmo que até 7 anos uma criança ainda é considerada um anjinho? E depois de 7 anos ela não é mais anjinho? Como é que funciona isso daí? Bom, eu vou explicar uma coisa para vocês. Se uma criança fosse um anjinho, igual falam que são, elas nunca, até os 7 anos, elas não iriam se machucar, por exemplo. Elas não iriam ficar doentes, por exemplo, e ficam, e a gente sabe que tem alguns problemas, tá? Então não é bem assim do jeito que falam. A questão dos 7 anos ser como um anjinho e não um anjinho está vinculada à inocência da criança, de que ela não tem malicidade. Então vamos lá, ela não tem malícia, ela não vai ter aquela malícia sexual, malícias dessas coisas, tá? Apesar que as crianças já com 5 anos, elas já estão bem modificadas, ok? Então eu acredito que já tenha alterado um pouquinho essa questão do anjinho, ser como um anjinho, já diminuiu com 5 anos por aí, tá? Porque com essas influências de vídeos, essas coisas que alguns canais de crianças estão fazendo, eles instigam às vezes as crianças sem os pais perceberem para alguns fatos e algumas outras coisas que não são muito prudentes, certo? Segunda questão, dentro dessa lógica, os pais podem fazer algum tipo de proteção ou só o anjo da guarda vai proteger aquela criança? Não, os pais podem e devem fazer orações de proteção para os seus filhos. Os pais devem fazer oração em que sentido? De proteção da criança. Então a criança foi dormir, faça uma oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu quero que o Senhor proteja, que nenhum espírito ruim venha atormentar o meu filho, etc, etc, etc. Tá? Essas coisas é bom fazer, principalmente por quê? Porque crianças, elas têm a pineal ainda aberta, então se aparecem seres trevosos, elas vão ver e vai ser como pesadelos para elas, vão ficar com muito medo, muita tremedeira, as crianças vão ficar tremendo, vão acordar chorando, etc, 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 porque além dela receber alguma influência do mal, ela vai ver isso, abre aspas, fecha aspas, traumatiza crianças, tá? Então vamos evitar com que essas coisas e já vamos fazer as proteções corriqueiras que tem que se fazer, tá? Que é nosso filho, então é a competência dos pais fazer essas proteções habituais. Outra coisa, Ricardo, posso levar uma criança para benzer, fazer um passe, levar num centro, teria algum problema? Não, não tem problema, tá? Inclusive, muito antigamente, se tinha muitas benzedeiras que benzia de jocoso, tá? É um nome meio jocoso, chamava-se de bucho virado. Então fazia o benzimento de bucho virado. O que é bucho virado? Seria quando a criança não está com muita fome, quando a criança está impaciente, quando a criança chora do nada, quando a criança está muito respondona, quando a criança... são problemas de crianças que não é normal. É umas coisas que começam a dar na criança que não se sabe por que está dando aquilo lá e por que está fazendo. Aí o benzedor vai, pega aquela raminha, faz a benzimento na criança, faz aquela oração e pede para sair aquelas coisas ruins. E é batata, é fazer e a criança conseguir dormir, a criança voltar a comer, a criança voltar a ter uma vida natural e normalizada, tá? Então, hoje em dia não tem mais. Aí você pode levar no centro? Tudo bem, você leva no centro, mas é óbvio que você não pode levar numa gira de Exu. Se for levar uma criança, tem que levar numa gira de Preto Velho, gente. Tem que ter um pouco de coerência, tá? Se for levar. Agora, se você já sabe dar um passe, se você já sabe apometria, faça você. Não precisa ficar levando no centro. Você tem capacidade total e plena para fazer isso com o seu filho e com a criança, tá? Inclusive tirar febre, essas coisas. Pode fazer oração, gente. Agora, o ser humano está tendo um poder muito grande nessa fase desse projeto Terra aqui. E essa fase do projeto está dando muito poder para os seres humanos, tanto de amaldiçoar quanto de bendizer.
Então pega essa criança que esteja ruim, faça esse teste, coloca a mão na barriguinha dela, faz oração, passa na cabecinha dela, fica pensando, pedindo para Deus abençoar, tirar todo aquele problema, aquela coisa ruim. Benze mesmo, faz assim, tira assim, fazendo toda a limpeza que tem que fazer. Gente, isso é muito bom, muito importante. Então, o que eu queria falar para vocês? As crianças são nossas responsabilidades. Esse mito de que as crianças são anjinhos da guarda e que o anjo da guarda protege a criança, claro que ela protege. Protege de coisas que não está programado na vida dela, como um desencarne. Mas ele não vai proteger de tudo, de doenças, da criança cair, abrir o queixo, quebrar a perna, quebrar o braço, cair de uma árvore, etc, etc, tá? Isso também, uma criança não tem que levar tudo virou karma, então é karma. Não, gente, não é assim que funciona. É mais irresponsabilidade dos pais do que o karma em si, tá? Então, a gente tem que começar a separar um pouquinho, uma coisa daqui, uma coisa do pouquinho tudo lá, é pra gente ter uma progressão e um estudo mais afinco, tá? Então fica aí o relato das crianças, que Deus abençoe todas as crianças desse planeta, que os anjos do Deus Eterno sejam os verdadeiros padrinhos dessas crianças e que possam os educar e colocar na linha para que essas crianças sejam crianças benditas para o nosso futuro e para o futuro delas. Que os anjos digam amém. Namastê.